Salve Maria Santíssima, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vida de oração. Eu vou ler aqui o que está no catecismo. Eu creio que a maioria talvez já tenha o catecismo. Se não tem, eu indico, né? No meu caso, a tradução que eu estou usando é a tradução portuguesa mesmo, né? Mas tem aquele capa amarela, que também é o mesmo conteúdo, certo? Fantástico, para nós mergulharmos naquilo que é os sacramentos, naquilo que é a moral da igreja, naquilo que é o Pai Nosso, naquilo que de fato é cada parte do credo bem explicada, né? Que está toda a nossa fé de forma bem explicada, de forma bem sólida, né? Sobre a oração, eu vou ler aqui um pouquinho. A oração é a vida do coração novo. Deve animar-nos a todo momento. Mas acontece que nós esquecemos aquele que é a nossa vida e o nosso tudo. É por isso que os padres espirituais, ou seja, os nossos pais espirituais, na sequência do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como lembranças de Deus, frequente despertador da memória do coração. Devemos lembrar-nos de Deus com mais frequência do que respiramos, fala São Gregório. Mas não se pode orar em todo o tempo, se não se ora em certos momentos, de forma voluntária. São os tempos fortes da oração cristã em intensidade e duração. Que é um pouquinho do parágrafo 2697. No parágrafo 2700, ou seja, 2700, fala o seguinte: as expressões da oração. A oração vocálica. Pela sua palavra, Deus fala ao homem. É nas palavras mentais ou vocais que a nossa oração toma corpo. Mas o mais importante é a presença do coração, aquele a quem falamos na oração. O fato de a nossa oração ser ou não atendida depende não da quantidade de palavras, que é a famosa verborragia, que Jesus já condena, né, da multiplicação das palavras, que ele chama verborragia, que é os pagãos que oram multiplicando palavras por cima de palavras, achando que essas palavras são palavras mágicas, que vai obrigar a Deus a abençoar a pessoa. Isso é um engano. Quando nós rezamos o terço, o rosário, outras orações repetidas, a gente não está fazendo verborragia, pelo menos não deve ser. Deve estar rezando com o coração, embora sejam palavras repetidas. O próprio Jesus, ele condena uma vã repetição, mas ele não condena repetir a oração. É tanto que ele ensina o Pai Nosso. É tanto que em Mateus 26, versículo 44, o próprio Senhor repete pela terceira vez a mesma oração ao Pai, usando as mesmas palavras. Mateus 26, versículo 44. Então Jesus não ia mandar uma coisa e fazer outra. Ele é o exemplo do homem orante. Então os judeus, o próprio Jesus, os apóstolos, faziam orações repetidas, mas não faziam orações vazias, a verborragia, orar por orar sem sentido nenhum, né? Continuando. O fato da nossa oração ser ou não atendida depende não da quantidade de palavras, mas do fervor das nossas almas. São João Crisóstomo fala isso, né? A oração vocálica é um elemento indispensável da vida cristã. Aos discípulos, atraídos pela oração silenciosa do seu mestre, este ensina-lhes uma oração vocálica, o Pai Nosso. Jesus não rezou apenas as orações litúrgicas das sinagogas. Os evangelhos mostram-no a levantar a voz para exprimir a sua oração pessoal, desde a bênção exultante do Pai até a desolação do Getsêmani. Também tem a oração de meditação, que o catecismo fala, né?
A meditação é, sobretudo, uma busca. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, para aderir e corresponder ao que o Senhor pede. Exige-se uma atenção difícil de disciplinar. Habitualmente, recorre-se à ajuda de um livro, e os cristãos não têm falta deles. Ou seja, um desses livros é a Sagrada Escritura, o principal, em especial os Evangelhos. Os ícones, as imagens, é uma forma que a gente pode usar também para meditar. Os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos santos padres, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e o da história, a página do hoje de Deus em nossas vidas, né? Meditar no que se lê leva a aplicá-lo a si, confrontando-o consigo mesmo. Aqui oferece outro livro aberto, o livro da vida. Passa-se. Boa noite, meu amigo Edson Monteiro. Deus abençoe, meu irmão. Um abraço para você, viu? Um ótimo descanso aí. Segundo, passa-se dos pensamentos à realidade, segundo a medida da humildade da fé. Ou seja, quando você reza e você está meditando, você está usando o seu pensamento, isso é bom. Mas quando você mergulha com humildade nessa meditação, aquela meditação se transforma em realidade, se transforma na sua vida. Você quer olhar um homem ou uma mulher que reza? Olhe para a vida dessa pessoa. Ela é cheia de paz, ela é firme, ela procura dar testemunho, ela é uma pessoa coerente com aquilo que ela fala, com aquilo que ela diz crer. Se não é assim, essa meditação ela é opaca, ela é vazia, ela é falsa. Continuando o que o catecismo fala, né? A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Esta dinamização é necessária para aprofundar as convicções da fé, suscitar a convenção do coração e fortalecer a vontade de seguir a Cristo. A oração cristã aplica-se de preferência a meditar os mistérios de Cristo, como na Lectio Divina ou no Rosário. Esta forma de reflexão orante é de grande valor, mas a oração cristã deve ir mais longe, até ao conhecimento amoroso do Senhor Jesus, até a união com Ele. Aquilo que fala Santa Teresa, já habla sobre as moradas, né? Aí vai falar sobre a oração mental, que eu falei em outro momento, tá bom? Oração mental. O que é a oração mental? Vou só explicar aqui. O que é oração mental? Responde Santa Teresa. A oração mental não é, em meu entender, senão uma relação íntima de amizade, em que muitas vezes nos entretemos a sós com Deus, que sabemos que nos ama. Está escrito no livro da vida, né, de Santa Teresa, sobre a sua autobiografia, na parte 8. A escolha do tempo e duração da oração mental depende de uma vontade determinada, reveladora dos segredos do coração. Não se faz oração quando se tem tempo. Ao invés, arranja-se tempo de estar para o Senhor, com a firme determinação de não lhe retirar durante o caminho, sejam quais forem as provações e aridez do encontro. Nessa parte, irmãos, nós pecamos muito, né? Às vezes a gente não é muito treinado na oração, porque a gente reza um dia e 8 não, ou então reza um dia e 30 não, e a gente não vai crescendo na oração. Quanto mais alguém dirige, mais ela aprende a dirigir. Quanto mais alguém faz uma determinada função, mais ela vai aperfeiçoando. Então, como é que se aprende a rezar? Rezando. Quantas vezes nós rezamos mal porque nós rezamos pouco, rezamos quando dá certo. Falo isso primeiro para os meus ouvidos. Tantas vezes
pela minha fraqueza, pela minha imprudência, eu acabo deixando a oração para o último momento, rezando pela metade, rezando distraído, rezando, deixando que as preocupações tomem a minha oração, às vezes com o celular perto, às vezes não indo para um ambiente que favoreça a minha oração. O ideal é que quando a gente começa a gente comece a rezar vocalmente, falando. Às vezes a gente quer rezar só no pensamento e vai se distraindo e não consegue rezar. A oração mental já é quando você já tem uma vida de oração mais profunda, para você praticar só mais a oração mental, né? E não deixar de fazer a oração vocal quando for preciso, né? Ambas as coisas são muito necessárias, tanto uma como outra, a oração vocal e a oração mental, que são as expressões da oração, né? Vai falar Santo Afonso que quem reza certamente se salva, e quem não reza certamente se condena. O mesmo Santo Afonso, doutor da Igreja, doutor da moral, né? Ele escreveu uma grande obra chamada Teologia Moral. Ele fala que não pense, ele fala no livro A Oração, não lembro se ele está citando um santo ou ele mesmo que fala, ele fala que uma pessoa que passa mais de um mês sem rezar, ela pode, né, estar incorrendo em pecado mortal. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa oração é uma oração muito mecânica. A gente às vezes não reza com o coração, ou só reza com o coração quando está aflito, está muito preocupado, está ansioso, quer passar no exame do Detran, quer passar no concurso público, quer passar no Enem, no vestibular, quer conseguir uma namorada, um namorado, quer ingressar em uma vocação religiosa, em uma nova comunidade, quer conseguir algum sonho. E às vezes nós tratamos o Senhor como um gênio da lâmpada. A oração não é uma coisa que eu lá esfrego e peço, Senhor, faz isso, e Ele faz. Nós precisamos tratar com amor o Senhor, com reverência, com respeito, com intimidade sim, mas não com irreverência, com falta de respeito. Como se o Senhor fosse um mercador, onde eu negocio com ele me dá uma coisa e eu dou outra em troca. Um negociante qualquer que eu vejo pelo caminho, não. A oração é algo sério. A oração, de fato, como fala Santa Teresa de Ávila, a oração não consiste em muito falar, nem muito pensar, mas em muito amar. Quantas vezes nós esquecemos de amar o Senhor? Esquecemos de alimentar esse amor. Amamos tantas coisas, gastamos tempo com tantas coisas, sonhamos com tantas coisas, e aonde fica o Senhor? Oséias, aonde fica o Senhor na tua vida? Yolanda, onde fica o Senhor na tua vida? José, aonde fica o Senhor na tua vida? Maria, aonde fica o Senhor na tua vida? Eduardo, aonde fica o Senhor na tua vida? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Aquilo que fala São Pio de Pietrelcina, né, um grande homem orante, que rezava no mínimo 5 rosários por dia, no mínimo. Alguns falam que ele chegava a rezar até 100 terços por dia. E o perguntaram, como o Senhor consegue rezar tantos terços? E ele perguntou, e como você consegue não rezá-los? São Pio de Pietrelcina falava o seguinte, quem reza pouco está em perigo. Quem reza muito se salva. E quem não reza certamente se condena. Também é aquilo que falou Santo Afonso, né? Então tenhamos esse cuidado. Vai falar Santo Tomás de Aquino que a oração é a elevação da alma a Deus. Vai falar Santa Teresinha, também doutora da Igreja, que é um simples olhar para o céu. É algo simples a oração. Mas nós complicamos. Às vezes nós somos fingidos na oração, né? Faz uma oração muito bonita, muito formal. Ó Senhor, eu estou aqui diante da tua maravilhosa presença. Eis aqui o teu servo. Ou então começa a pedir perdão, aquela coisa muito fingida. Rezemos como nós somos. Se você não tem um português bonito, para que ficar enfeitando a oração? Não estou dizendo que você tem que desrespeitar a Deus ou ter uma oração informal desrespeitosa, não. Estou dizendo o seguinte, seja uma pessoa na oração, não seja um robô.
Se você está com raiva, fale para o Senhor: Senhor, eu estou com raiva hoje do meu esposo, dos meus filhos, do meu patrão. Senhor, hoje eu estou tão triste, estou tão abatido, estou fraco, tão desanimado, Senhor. Senhor, por que Tu deixou isso acontecer? Senhor, estou tão feliz hoje porque é meu aniversário. Meu Deus, meu amado, estou tão feliz hoje porque me deram aquele presente que eu queria tanto. Então, às vezes, nas lágrimas: Senhor, eu fui esquecido, ninguém lembrou de mim. Senhor, eu me sinto tão sozinho. Senhor, enxuga as minhas lágrimas. Chora comigo, Senhor. A sua oração, de verdade. Então, Senhor, hoje eu estou feliz porque meu salário aumentou. Hoje eu estou feliz porque consegui um namoro e o namoro está bem. Obrigado, Senhor. Às vezes a nossa oração vai ser de lágrimas. Às vezes a nossa oração vai ser de sorrisos, de risadas, de um grande louvor, de uma grande ação de graças. Às vezes vai ser somente pedir perdão ao Senhor pelas mancadas. Mais uma vez, Senhor, eu caí. Mais uma vez, Senhor, eu te magoei. Eu esqueci de Ti. E chorar aos pés dele os nossos pecados. Aos pés dele. Dele. Não de outras pessoas. Dele. Irmãos, confessar também é oração. Quando a gente, claro, faz esse exame de consciência, essa retrospectiva, é bom e é necessário. Quando você vai também lá para o sacramento da confissão, ali o padre é a pessoa de Cristo te amando. Infelizmente, alguns padres, acabam esquecendo disso também. Nós esquecemos e alguns padres esquecem que ali eles são Jesus. Mas mesmo eles esquecendo por um momento, na hora que ele absolve, está absolvido. Porque é Cristo nos perdoando, nos amando, nos abraçando. José, se um padre me der um mau conselho, é Cristo dando mau conselho através dele? Não. É o padre mesmo, viu? É o padre. Não é Jesus, não. Jesus não dá mau conselho a ninguém. Certo? Então, quando nós formos para a confissão, vamos tratar a confissão como um momento também de oração. Porque eu estou falando diante de uma pessoa. De uma pessoa que para mim ali são os ouvidos de Deus. É o tribunal da misericórdia, aonde eu me acuso e sou absolvido. Então, a confissão também é oração. Também é oração. Tenhamos esse cuidado, esse amor por este belo sacramento. Então, irmão, que hoje o Senhor nos dê a graça de valorizarmos. O que nos falta não é tempo, o que nos falta é amor. Não é tempo, é amor, é prioridade. Ninguém fica sem comer porque não teve tempo durante 24 horas. Ninguém fica sem respirar. Ninguém. Porque a oração, irmãos, é a nossa respiração. É a respiração da nossa alma. A oração é isso. É o pulsar do nosso coração. É Deus nos alimentando, nos nutrindo. Compartilhe esse vídeo. Talvez muita coisa ficou a desejar sobre a oração. Falta muita coisa mesmo. Que seria um curso inteiro. Mas a oração não se aprende muito em curso. O curso nos dá as bases, né? A gente pode falar durante essa semana bastante sobre a oração, tá bom? A gente vai falar e os santos vão nos ajudar a entrar nesse caminho de oração. Mas só se aprende a rezar mesmo rezando, para valer. E aproveitar aqui, queria deixar a dica desse livro. É difícil de encontrar, é um pouco caro, mas é um grande presente para a vida espiritual. Anota aí, pela editora Bach, Biblioteca de Autores Cristãos.
é uma editora espanhola. Aqui vai tratar sobre grandes mestres espirituais, desde o início da Igreja até agora próximo ao Concílio Vaticano II. Os grandes santos, as grandes escolas cristãs, a sua espiritualidade, os seus tesouros, os grandes mestres da vida espiritual. Então fica essa dica para você, tá bom? Compartilhe. Vamos juntos. Pedimos ao Senhor a graça de sermos homens, você mulher, mulher de oração. Sem oração, nós não estaremos naquele que é a videira, como fala em João 15 o próprio Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Os nossos empreendimentos serão fracassados, os nossos sonhos, por mais santos e perfeitos que pareçam ser, serão apenas ilusões, se não estiver enraizado na vontade de Deus. Uma boa noite para você e um bom caminho de oração. Amém.